hoje a gente está com um episódio que vamos falar sobre saúde de um jeito que você nunca ouviu. Estamos com a nossa convidada Eliane Aparecida de Oliveira Pereira, mas antes eu quero agradecer os nossos patrocinadores. Compadre Grill Costelaria, Laboratório Sagiório e Farmácia Arcanjo Miguel. E já deixa aí o seu like, se inscreva no nosso canal, porque toda semana a gente tem um episódio novo para vocês, sempre com assuntos diferentes. Então eu quero apresentar aqui a nossa convidada Eliane, que trouxe um tema muito importante, então fica aí até o final que você vai gostar. Vamos lá, a Eliane é farmacêutica e bioquímica, ela é formada pela UFJF com pós-graduação em manipulação pela UFMG. Atuou por anos na indústria de manipulação e na gestão de drogarias, até que um problema de saúde transformou completamente sua forma de enxergar a vida e a sua profissão. Nessa história, hein? Vamos ouvir já já. Na busca pela própria cura, Eliane aprofundou-se em nutrição funcional, interpretação de exames laboratoriais, terapia ortomolecular, oral e injetável. E também, gente, programação neurolinguística e hipnose clínica. Já imaginou todo esse conhecimento? O que ele traz pra gente conhecer? Fica aí para você ver. Em 2020, durante a pandemia, a Eliane começou a atender pessoas gratuitamente. E em 2021, ela inaugurou o seu consultório. Ela hoje trabalha com abordagem integrativa, unindo corpo e mente para promover qualidade de vida, prevenção de doenças e mudanças sustentáveis de comportamento. Agora que vem o melhor, a sua própria história com obesidade infantil, desafios emocionais e problemas de saúde. Fortaleceu sua missão de ajudar outras pessoas a cuidarem de si mesma de forma mais consciente. Eu entendo que um propósito está sempre ligado a uma história de vida, né, Eliane? Como que foi isso? E isso que a gente vai começar, né, a saber agora da sua história, sua trajetória. E se apresenta aí, pessoal, tá assistindo. É um prazer estar aqui com todas. Muito obrigada pelo convite, né? Meu nome é Eliane. Tô na área de saúde aí há 20 anos. E ao longo dessa trajetória, muita coisa mudou. Mas desde o início tinha uma base, que era cuidar de pessoas, né? Sempre tinha isso. Só que vários caminhos a gente vai passando que vem com a história da nossa família, né? Meu pai com comércio, eu fui pro lado do comércio, com ele com drogarias. E a minha mãe, que sempre foi uma pessoa que cuidava, apesar de não ter conhecimento na área de saúde, que socorria toda a vizinhança quando adoecia, quando tinha crise de hipoglicemia, porque na roça não é assim, né? Os vizinhos que dão esse suporte. E acabou que era isso, a minha essência era muito mais da minha mãe, né, do que do meu pai na área profissional. Mas como você disse, precisou dar muitas voltas para eu conseguir visualizar isso daí. Uhum. E conta pra gente, Eliane. Eliane, que é minha vizinha, mora ali no mesmo prédio ali, a gente, assim, já tem um relacionamento, né? A gente já se conhece. Eu já fiz tratamento com a Eliane, descobri muitas coisas sobre mim, sobre o meu comportamento, que eu venho tentando mudar. Não é fácil, tá, gente? Ela trabalha com um tema que atinge todas nós, mulheres 40 mais, que querem emagrecer, não só emagrecer, ter mais saúde, mais qualidade de vida. E você falou que por causa de uma situação da sua vida que você começou a trazer essa situação para o lado profissional e hoje atuar com esse propósito de mudar a vida das mulheres. Conta pra gente o que foi que aconteceu com você e como que você conseguiu o resultado que você teve. Na verdade, tudo já acontecia, só que eu não percebia, né? Quando eu chegava na minha cidade, eu tinha uma das drogarias, era na minha cidade, as pessoas pediam atendimento, ficavam aguardando para que eu atendesse. E na farmácia de manipulação, quando eu fui trabalhar, era uma farmácia que já vinha de gerações e era uma tradição que já se atendia lá. Mas quando eu me formei em 2006, não tinha lei que permitia o farmacêutico atender como farmacêutico clínico. Só que todo mundo sabe que o farmacêutico atendia no balcão. E assim eu fazia. Nessa farmácia de manipulação, tinha uma sala, a gente já atendia numa sala já.
só que era linkado à manipulação. E depois, quando eu fui para a drogaria, né, e já me distanciei um pouco da manipulação, eu achei que era mais para administração. Porém, ali em 2016, 2017, né, onde eu estava no auge da drogaria, com várias farmácias, cidades diferentes, eu esqueci de olhar para mim, né? E aí, com isso, quando a gente esquece de olhar para a gente adoece. Então, eu tive uma questão gastrointestinal muito significativa e que eu não conseguia tratamento. Eu nunca fui de medicamento, apesar de ser farmacêutica. Eu sempre gostei de uma linha mais natural. E aí o medicamento, ele atuava muito em aliviar os meus sintomas, mas não tratava, eu continuava com problema. E aí eu encontrei a nutrição funcional, foi aí que eu esbarrei. Mas eu comecei com a nutrição funcional para quê? Para tratar a minha questão, né? E não sabia que era questão de propósito aquilo dali e que estava indo em direção. Às vezes precisa acontecer coisas na nossa vida para a gente ir para o caminho que a gente nasceu para ser. Hoje eu acredito que é esse o meu caminho, né? E aí, com a nutrição funcional, eu comecei a ter mais bagagem, né? Eu já tinha uma experiência. Manipulação faz a gente muito atender ali várias questões. A minha pós-graduação na FMG, ali foi 1 ano, era muito mais de clínico do que de manipulação. Foi 1 ano de manipulação, do outro falava muito de doenças, de tratamentos ali, porque a manipulação já tinha isso. E o caminho da manipulação já era para o natural, né? Não era para medicamento, que isso é do médico, não era para diagnóstico. Mas aí, então, com a alimentação, juntou, né? Formulações mais alimentação. Porque não existe uma coisa única, tá? Tem o medicamento que o médico passava, tinha as formulações mais naturais e tinha também a alimentação. Se você não associar, o tratamento não fica completo, tá? E aí foi aí que começou os primeiros passos em direção à minha atuação hoje, né? Sim. A Carol estava falando, na pergunta, que isso veio da sua infância, não é? Na apresentação aqui. Sim. Você quer contar um pouquinho pra gente sobre isso? O que aconteceu lá na sua infância? O que você passava, né? Tem também a coisa da sua mãe. Sim. Não é? Conta pra gente. A única foto que tem minha de bebezinho com a minha mãe, eu quase não existia no colo da minha mãe. A minha mãe tem 1,55, porém ela pesava 120 quilos, né? E eu nasci de uma mulher que tinha uma obesidade mórbida. Isso, ela não traz uma sentença para minha vida, mas já é metabolicamente, já tem um comprometimento. E também, eu herdei uma flora intestinal de uma mãe que tinha obesidade. E a nossa flora intestinal impacta muito no nosso comportamento, em todo o funcionamento do organismo. E aí veio isso, quer dizer, a flora já veio, eu já vim com o metabolismo ali comprometido, minha mãe estava mais intoxicada, isso passava pro bebezinho. E eu fui miudinha até 5 anos, tá? De 5 anos para frente, a obesidade começou a manifestar. Então, ali, na infância, eu era obesa. Na infância, de 5 até os 11, eu realmente era obesa. Não só pela questão metabólica, mas pelos hábitos alimentares da minha família. Todo mundo era obeso na minha casa. Tem uma foto dos 4, todos os 4 eram gordinhos. Era bonitinho, né? Todo mundo achava bonitinho. Só que pra mim... Era saúde, né? Criança gordinha era sinal de saúde. Só que pra mim doía. Doía porque ninguém queria dançar quadrilha comigo. Às vezes eu conseguia um par porque minha mãe tinha como comprar a roupa da quadrilha, eu era noivinha, entendeu? Mas eu era noivinha porque aí tinha que arrumar um par, né? Nesse caso. Ou às vezes realmente não tinha, só tinha quem não queria dançar ou quem era imposto a dançar comigo. No jogo eu só jogava porque eu era dono da bola, entendeu? Então era assim. E eu aprendi a ter que brincar sozinha, de corda eu e as cadeiras, de brincar atrás da escola, picando a bola, porque não tinha ninguém para brincar. Porque eu não ajudava com a obesidade. Existe um preconceito ali, muito né? grande em cima da obesidade, né? Além da pessoa carregar os problemas de saúde, carregar toda aquela... o problema em si, né? De se sentir mal, de estar com problema de saúde, ela ainda precisa lidar com a autoestima dela, porque
a sociedade vai pegar em cima dela por causa disso, né? E aí na vida adulta isso volta, né? E aí você tem que trabalhar essa questão. Porque, então, ali as pessoas riam, né? Como as pessoas riam, o que acontece? Na vida adulta, a sua criança interior fica assim, será que vão rir também? Na hora que eu for falar, na hora que eu for dar uma palestra, aquilo lá volta, né? Pra você ali. Então, tem um impacto na vida adulta, ali, a infância. Isso é a infância. Depois tem ver a minha mãe sofrendo. Minha mãe fez vigilante do peso, minha mãe tomou hormônio, a mãe já tomou de tudo, né? E depois a minha mãe fez a cirurgia bariátrica. Ela chegou a internar para fazer a cirurgia bariátrica com medo de morrer, porque na época era alto o índice de mortalidade, né? E aí, por um motivo, ela não pôde fazer. 8 anos depois, ela fez. Pra você ver como era difícil isso. Porque ela não estava andando mais. Ela fez porque ela não andava mais. Então, eu acompanhei isso. Então, eu trouxe as minhas dores e somou as dores da minha mãe, tá? E aí, quando vem com a minha filha... E você chegou a pesar quantos quilos, Eliane? Eu cheguei a pesar 93, né? Da última vez que eu emagreci, eu tava com 86. Mas eu também tenho 1,55 m, né? Tá? Então, eu cheguei a pesar bastante ali, tá? Só que a gente não vê, né? O que às vezes está acontecendo. E você conseguiu emagrecer quantos quilos com a aplicação dessas orientações que você começou a seguir? Eu consegui 26 quilos. 26. Isso. No meu caso foi 26. Da minha filha foi em torno aí... Ela tá com 58 quilos hoje, mas ela chegou a pesar 85 aos 13 anos. E... é uma fase que era difícil, né, ali, até de você cuidar, porque depende muito dela ali também. Então, tinha isso. E quando foi esse ponto de virada seu que você percebeu que você precisava fazer alguma coisa? Na verdade, precisou dessa sacudida de adoecer, né? Esse foi o ponto principal, que foi o adoecer. Quando eu adoeci e tinha as farmácias para cuidar, eu tinha até uma gerente, mas mesmo assim... eu tinha que cuidar muitas coisas ali. E aí, um mês eu fiquei longe de todas as lojas e não conseguia ir nas lojas, tá? E aí, aquela busca pelo um cuidado intenso. Então, acho que aí virou a chave. Peraí, você tem que cuidar de você, tá? E aí eu comecei a cuidar mais, né? A gente não muda assim, não. Ainda estou no processo de transformação. Né? Lá atrás, quando isso aconteceu, eu tinha menos de 40. Era outra história totalmente diferente da atual, né? E aí foi essa virada para mim, foi nesse momento. E acabou que depois eu nem queria mais cuidar das farmácias. Aquilo que eu tanto amava. Aquilo que eu sonhei construir uma loja enorme, aquilo que eu sonhava por cada móvel que era colocado dentro da farmácia. O moço do móveis ainda falava assim, nossa, você tem um brilho no olhar quando você fala da montagem das lojas. Aquilo tudo acabou. É como se aquilo tivesse apagado porque eu tinha adoecido. Então, a lição que eu tenho é que primeiro a gente tem que olhar pra gente do que olhar para as coisas. Recentemente, você já deve ter escutado essa frase, essa pergunta, assim, que fala da felicidade, né? O que é felicidade para você? Pergunta para uma pessoa que já adoeceu o que está doente, o que é felicidade. Ela vai falar saúde. Sim. Então, a gente já tem a felicidade. É verdade. Então, pergunta para uma pessoa que tem 5 empresas para cuidar, filho para cuidar, o que ela quer naquele momento? Saúde. Tudo perde a graça. Então, aí eu vejo que foi o principal ponto, não tem outro, né, nesse sentido. E interessante, Eliane, no seu caso, que você associa a questão da nutrição, né, que é super importante na questão do emagrecimento, mas também a sua experiência como farmacêutica, com as suplementações que são, assim, também essenciais para a gente manter a saúde do corpo. Muitas vezes a gente está mais desanimada, muitas vezes a gente está mais deprimida por questões que faltam de suplementação do corpo e ainda associa com a questão das emoções. Como é que você uniu isso tudo e transformou nesse trabalho que hoje você leva como seu propósito? Então, é muita ilusão a gente achar que emagrecimento e cuidar da saúde é tão simples assim, né? Não é tão simples.
A gente é a nossa história. A nossa história é genética, é a nossa epigenética, que é a genética mais o meio ambiente, e a gente é as nossas crenças, valores, costumes, hábitos, tá? E aí, quando a gente pensa na alimentação, qual é o hábito? Quais são os hábitos que você foi criada? Como que era socializar? Como é socializar para você? Tem sempre comida. É cultural, né? Doce. Tem sempre alguma coisa. Vai comemorar, tem comida, né? Sim. Então, tem esses costumes. Então, a comida, ela tá muito alegria, mas ela tá muito tristeza. Porque, às vezes, a pessoa tá triste, tá irritada, tá agitada, e ela vai pra comida. Então, tá muito ligada às emoções. Então, tem vários caminhos que a gente tem que olhar. Qual que é o seu caminhar? Às vezes a pessoa vem de uma família que a cultura realmente, ela sempre... ela lembra do pai, da mãe, dos irmãos, quando ela tem a comida. Então, se ela está se sentindo sozinha sem eles, ela vai para a comida. Então, quando eu penso em nutrição funcional, a gente tem que trabalhar, sim, a pessoa aprender que comer não é só para matar a fome. Comer é para nutrir, tá? Então, a gente tem que dar uma variedade, a gente tem que saber ali a ordem dos alimentos, como combinar algumas coisas. Então, é importante a pessoa ter um conhecimento para ter liberdade de fazer as escolhas. Porque, às vezes, veio de uma cultura que não conhecia sobre isso. E antes acreditava que emagrecer era comer biscoito, creme cracker, né? Água e sal. Água e sal, isso daí. As pessoas achavam que era só água e sal mesmo. Isso. Que tinha ali... Suco de fruta emagrece também. Suco de fruta emagrece. Então, assim, vai nessa. foi mudando isso, né? Esse jeito aí. Só que, quando a Carol me pergunta das formulações, é porque uma coisa é eu pegar uma pessoa que ela já tá nutrida, eu pegar minha filha, que tinha 13 anos, ali. Ela era jovem, não estava tudo assim inflamado, não tinha questões de hormônios com queda, não tinha, às vezes a flora intestinal dela ainda não tá tão assim desregulada. Então, uma pessoa é muito diferente aquilo dali. Ela com a gente, por exemplo, tá? A mulher após os 40, ela já tem uma queda de energia. Porque as mitocôndrias, que são a nossa máquina de energia, elas estão mais limpinhas quando a gente é mais jovem. À medida que vai passando, às vezes por já ter entrado em contato com várias substâncias que intoxicam o nosso corpo, elas eram para ter uma renovação. Mas às vezes nem conseguir renovar, consegue. É o tal do radical livre, isso não? Tem a ver com radical livre ali também, né? Ali. E aí não consegue renovar essas maquininhas de energia. E aí a gente vai caindo a energia, vai caindo a nossa energia. Então, a gente precisa o quê? Da energia. Porque se eu não der energia, como que eu mando a pessoa ir para academia? Eu tô sacrificando mais ela. Então, tem um passo anterior. Então, eu preciso atuar com nutrientes, ou fitoterápicos que favoreçam o organismo a funcionar melhor. Então, ali, para mitocôndria funcionar, a gente precisa de alguns nutrientes básicos, que o pessoal sempre escuta falar aí. Coenzima Q10, vitamina C, magnésio, carnitina, vitamina D, zinco. Mas isso não pode ser igual para todas as pessoas, tá? Tem pessoas que se eu colocar uma vitamina, ela vai lá em cima no valor no sangue rápido. Tem outras pessoas que se eu colocar uma dose grande... vai muito rápido e outras não vão, então vai variar de pessoa para pessoa. E aí a gente precisa ter o quê? Ser mais individualizado, tá? A sua questão é energia, a sua questão é as emoções, a sua questão é o intestino, às vezes mais de uma. Às vezes faz agora se a gente juntar tudo, amor. Isso, às vezes, a maioria das vezes tem mais de uma questão ali. Às vezes tem sensibilidade alimentar, que é alergia alimentar. Às vezes, muitas vezes é gastrointestinal. Eu trabalho com a matriz da nutrição funcional. E nessa matriz a gente olha o sono, a gente olha a hidratação, a gente olha a alimentação, olha as emoções, relacionamento. Essa é a base de qualquer coisa. Depois a gente sobe na pirâmide e olha, sensibilidade alimentar, parte gastrointestinal e a parte mitocondrial de energia. Então não começa lá, vamos dar uma vitamina D, eu olho a brase. Porque você tem que merecer tomar aquele suplemento também. Igual, vamos tomar aí algum medicamento e eu não vou ajudar o corpo a funcionar melhor. Uma hora a conta vai vir.
Então, eu preciso tratar como um todo de forma individualizada. Então, precisa de formulações, gente. Não tem essa ilusão. Eu falo assim, só olhar para mim não resolve. Senão eu vou olhar para mim o dia inteiro, entendeu? Tem que aprender a tomar suplementos individualizados, de acordo com a tua necessidade, de acordo com o seu momento. Cada momento é uma formulação, um suplemento ali. Tem que aprender a ter a fase de início, a de meio e a de manutenção. As doses são diferentes. Então, eu vou lá, vamos consultar, eu vou passar uma prescrição e vou ficar tomando ela para sempre. Vai dar errado. Porque aí, às vezes, uma B12 que estava 200 e pouco, eu passei sublingual para a pessoa, 3 meses depois ela chegou em 1000. Você vai continuar tomando ela sublingual? Não, eu vou baixar para uma dose de manutenção. Estou dando um exemplo simples nesse caso. Então, para cuidar a pessoa, tem que olhar como um todo, não pensar só em alimentação. Uma das falas minhas é, não se emagrece só com dieta, porque senão todo mundo tem uma coleção em casa, né? Eu tenho uma coleção. Nossa, e aí você precisa de formulação, tá? E de acordo com a tua necessidade daquele momento. Então, pensa na alimentação e pensa em formulações, tá? Eliane, você traz pra gente uma informação que isso representa uma mudança muito grande do que a gente vivia. Vamos colocar, não vou só assim, sugerir um tempo, há 20 anos atrás, ou um pouquinho mais, de que dieta e exercício era a fórmula do emagrecimento. Não se olhava emocional da pessoa, não se olhava genética, no caso, né, as resistências que hoje a gente sabe que tem, resistência insulínica e outras mais, problemas metabólicos. E com isso, muita gente sofreu preconceito, sofreu muita pressão, inclusive, de que não emagrecia porque era preguiçoso, que é obeso porque não quer, né, não quer ter o esforço, não quer fazer um sacrifício, digamos assim. E a gente vê que ainda tem pessoas hoje que, por falta de informação, acabam se sentindo muito mal por conta de obesidade, por achar que é culpa dela. E realmente hoje, né, se você quiser falar um pouquinho a respeito da obesidade, né, hoje a gente sabe que obesidade não é... Lógico que a gente sabe que tem gente que realmente é relaxada, né? Mas a gente sabe que também a obesidade não é só isso, né? A maioria das causas, elas têm um outro fundamento. Quais seriam hoje, né? O que a gente poderia associar à obesidade? E o que você indica para essas pessoas também, para começarem a trabalhar, como você falou, além da dieta, né? Qual o percentual da dieta nesse emagrecimento? Por exemplo, 50% do seu emagrecimento, do sucesso, é da dieta, né? Tantos por cento do exercício. Existe isso, uma fórmula que a gente possa também estar pensando? Não existe fórmula, não existe matemática, porque nós estamos falando de ser humano, tá? Quando se faz a dieta, se faz um cálculo matemático, tá certo? Então, dieta é um cálculo matemático que vai pensar quanto você come no dia, quanto você precisa de calorias para você nem engordar, nem emagrecer. E daí diminui essas calorias para você consumir menos e assim conseguir emagrecer. Só que eu e você somos pessoas diferentes. Então, imagina que nós duas, que a gente precisa de 2.000 calorias para manter, quilocalorias, tá? E aí a gente reduz aquilo dali e passa para 1.500, 1.500. Você não é igual a mim. Então, mesma conta, mesma ali, a alimentação, o emagrecimento vai ser diferente. Porque o teu corpo tá com alguma necessidade diferente da minha. Então, não existe. Eu sou um exemplo disso, porque eu preciso de 1.300. Isso. E aí, pouco, como é que né? como é que você diminui ainda mais em cima disso aí? Isso, ainda tem o metabolismo. Porque se o metabolismo for muito lento, que é o que acontece com a mulher acima de 40, o metabolismo é mais lento. Então, a gente precisa comer menos ali, né? Só que a gente tem mais fome. Mais fome e menos saciedade. Porque os hormônios já estão mudando. E menos energia, a gente busca energia na comida. E menos energia. Então, o desafio é muito diferente. É grande. A minha história, ela é assim, eu ainda não tô na menopausa, mas assim, eu passei pela infância obesa, gravidez ali, depois vida adulta obesa, e agora enfrentando os desafios da mulher de 40 a mais, né? Eu tenho 44 anos.
Então, poderia arrumar uma estratégia de estar magrinha? Tá, eu gosto de viver a realidade para poder ajudar a pessoa. Então, qual é a dificuldade hoje? As emoções. Muita as emoções, tá? Eu acho isso muito mais para mulher. A energia pesa muito também, mas as emoções pesam muito, tá? Então, a dieta, não tem como falar isso. Uma menina igual, ela é novinha, talvez a dieta seja muito mais fácil ali, né? Aplicou aquela dieta, ela vai ter uma resposta mais rápida. A gente, se olhar só para a dieta, não vai dar aquele resultado. Mas também a gente não pode falar que a pessoa não vai emagrecer se não seguir uma alimentação correta e se não tiver calorias a menos, tá? Então, assim, não existe um número exato, mas a alimentação é importante. Eu passo formulações para ajudar a pessoa ao quê? Controlar as emoções, acelerar o metabolismo, dormir melhor, porque isso também controla muito, ali, né? No outro dia, dar saciedade, diminuir fome. E a gente vai com todos esses mecanismos que dá pra gente fazer. Mas se a pessoa não seguir uma alimentação, não vai ter o resultado, tá? E a constância, tá? Porque pra você emagrecer, é muito mais a questão da constância. E aí, por isso que só a dieta não vai dar conta. Porque tá? na hora que você vai escapulir dessa dieta e vai voltar. A maioria das pessoas desistem da dieta. Às vezes até no início mesmo, né? Às vezes na primeira semana. Na primeira semana. Eu já fiz isso diversas vezes. Ou às vezes não começa a dieta, né? Tipo, começa na segunda, mas não eu vou vai. falar, teve uma vez que eu recebi uma dieta que era vegetariana. E eu nunca tinha vivido essa experiência. Gente, que sofrimento que era pra mim. Não vou comer carne, entendeu? Não vou fazer aquilo. E eu fiquei 1 mês para poder criar coragem de fazer. Por quê? Porque tudo que é difícil, a nossa mente tenta tirar a gente daquele lugar. Trava, né? Trava. Então, a dificuldade de começar, depois a dificuldade de continuar. E à medida que você vai emagrecendo, o corpo vai tentando fazer o quê? Aumenta a fome. Então, aquela dieta que servia no início não é a dieta que serve no meio, não é a dieta que serve depois no final, nem a dieta de manutenção, tá? Agora, o que a gente tem que entender é que, mas então o exercício físico é o que emagrece. Se você só fizer o exercício físico, não. Também não. Entendeu? Não resolve. Ajuda na qualidade de vida, mas não no emagrecimento, né? Eu vou tocar no assunto das canetas emagrecedoras, que é o que mais, né, fala no momento. São excelentes, assim, usada da forma correta. Eu brinco que é uma Ferrari, desde que você saiba usar. Porque se você não souber usar a Ferrari, você acaba com ela na primeira voltinha ali que você der. Ela vai o quê? Ela vai controlar aquela compulsão pela fome, aquela querer comer, né, por emoções ali, vai ajudar. Mas se você não mudar os hábitos, aquilo não vai durar, tá? E se você não cuidar junto de outras questões que você tem, que é carência nutricional, falta de energia, outras coisas, você vai ficar um bagaço. Assim, você vai ficar muito mal, né? Vai perder força de músculo. Se não fizer a musculação também, tudo isso impacta. Então, é o conjunto. Não existe nada isolado. Então, não tem como falar em porcentagem. Tá? Entendi. Entendeu? E você também, Eliane, fala muito para as mulheres, né? Mulheres 40 a mais, e a gente enfrenta esses desafios aí do metabolismo mais lento, dos hormônios que estão em queda. Tem a questão da ansiedade, a questão da depressão, a questão dessa baixa de energia. A associação, né, disso tudo aí e da sua experiência de vida ao criar esse método Código Viva Slim, como que ele funciona? Explica pra gente, assim, o processo, né, o passo a passo. Eu sei que você faz um exame, eu sei que você pede também exames de sangue para acompanhar. Explica para as pessoas, para as mulheres que gostariam de ter uma resposta para esse desafio do emagrecimento agora nessa idade. Então, o Código Viva Slim porque... Primeiro, o que é difícil não é só emagrecer, é manter, tá? É verdade. Isso. E de acordo com cada fase. Então, eu preciso olhar para você de uma forma integral. Então, o primeiro passo quando a mulher chega para mim
ela chega, às vezes, depende, cada mulher chega com um nível de consciência, tá? Tem mulheres que chegam e ela entende que é só genética, que é só idade, que não tem muita coisa para fazer, mas ela tá sentindo aquela dor emocional, né? Muito mais emocional ali. E ela quer ajuda. Chega aquela outra mulher que ela até sabe o que tem que fazer, mas ela não está conseguindo fazer. E chega aquela outra que já fez várias coisas, mas está perdida ainda com a constância, com manter ou até evoluir. Então, cada pessoa que chega, ela está num grau. Então, aí cada pessoa vai ter um atendimento diferenciado. Mas aí eu começo fazendo um questionário. A pessoa não chega para minha consulta sem eu conhecer ela. Ela responde para mim 3 questionários básicos, que é um pré-consulta para me saber histórico familiar, alimentação, cirurgias, medicamentos, né? E também tem a outra que é de diagnóstico de hábitos. Quais são seus hábitos? Isso importa, né? E terceiro vem o de metabólico, rastreamento metabólico. Como está o seu metabolismo? Para a gente não esquecer de olhar para nada ali. E aí disso eu vou montar, a que eu falei anteriormente, que é a matriz da nutrição funcional, tá? A gente vai ver se é energia, se é parte circulatória, se é parte intestinal, tá? Se é parte hormonal. Às vezes é hormonal, eu tenho que também entrar com aí a equipe multidisciplinar, o médico também tem que atuar junto, né? Ali. Então, aí a gente faz isso. Quando chega no consultório, a gente olha para a composição corpórea. Porque às vezes o que a gente vê não é a verdade. Às vezes, no início, quando eu comecei a atender emagrecimento, às vezes a pessoa pesava 60 e poucos quilos. E ela marcava uma consulta. Aí você vai falar, mas pra que ela marcou a consulta, né? Chegava lá, ela tinha uma composição corpórea muito mais alta de gordura do que aqui. Outras pessoas que pesavam mais, né? Tinha. E aí a gente vai entendendo que não é só peso, é composição corpórea que importa hoje, né? A gente olhar em termos de avaliar. E também lá no consultório eu faço o exame de biorressonância. À medida que vai evoluindo, vai chegando novidades pra gente. A gente é energia, tá? E é a energia que vibra. Quando eu tinha célula e a célula foi diferenciando para formar os órgãos, cada órgão tem uma vibração, tá? Então, a física quântica hoje está ganhando espaço. E aí, a biorressonância nada mais que isso, é olhar a energia de cada órgão, de cada nutriente e olhar se está faltando, se está passando. Isso não dá o diagnóstico, porque primeiro que eu não dou, quem dá diagnóstico é médico, mas permite a gente ser mais assertivo na conduta que a gente vai fazer. Se a pessoa tem o exame de sangue, a gente vai olhar, não com valor de referência, mas com os valores ideais. O que é valor de referência? Valor de referência é aquilo que a maioria das pessoas encontra. A maioria das pessoas estão doentes. Então, só estar dentro do valor de referência não te isenta de sintomas, tá? Então, valor ideal são valores das pessoas mais longevas, aquelas que vivem mais e com qualidade. Então, a gente olha baseado nos valores ideais, tá? Então, os exames de sangue, os questionários e a biorressonância e a composição corpórea. E uma conversa, né, gente? Porque a gente tem que saber a história da pessoa, ver o que é. Às vezes, eu perdi um pai, foi lá que começou. Às vezes, foi porque a mulher tá cheia de tarefas, tá? Multitarefas, casa, família, marido. Ela não consegue administrar o tempo, não consegue administrar os afazeres. E aí, por isso que ela come. Ela passa o dia inteiro sem comer e come só de noite, porque ela o dia inteiro estava cheia de funções. Às vezes ela não para comer, só belisca, nem senta para comer, então não mastiga direito. Então a gente precisa dessas outras partes, olhar também. E aí a gente é corpo e mente, então a gente vai olhar para a parte mental da mulher, né? E a mulher 40 mais com um olhar até de prevenção também. Porque muitas mulheres, elas têm muita depressão com a menopausa. Cai o hormônio, cai a serotonina, cai dopamina, gente. E aí cai outros aí que vão interferir nas questões emocionais, impactam muito nessa questão. Impacta na questão fisiológica, às vezes ela alimenta bem, já faz atividade física, não tem obesidade, assim, né? E aí, visual, né, que a gente tá vendo, por isso que eu falei entre aspas, e só que ela já está com a questão de colesterol, ela já está com a questão, às vezes, de insulina, que vai gerar a doença.
Então, a mulher após os 40, se ela não aprendeu a cuidar, ela vai ter que aprender. Ela não é por causa só da aparência física, mas é a que mais dói. E é o que faz elas vir até a gente, né? Pedir ali a ajuda, o suporte. Mas é importante demais para a gente prevenir doença. É mais fácil prevenir do que tratar. Eliane, você acha que a mulher de 40 a mais hoje é a mesma mulher de 40 a mais de 50 anos atrás? Tinha os mesmos problemas e não sabia? Ou hoje a modernidade trouxe toda essa manifestação no corpo também? Eu acho que a mulher hoje, ela tem uma diferença da do passado, que a do passado é porque teve muitos filhos, já entendi que já estava velha, né? Mulher do passado, na nossa idade, era velha. Era. Eu não acho, nem pra mim, idoso pra Mas mim a gente achava, hoje a gente não acha mais. Achava. Então, achava que muitos sintomas e muitas doenças era pela idade. Não associava que ela é pela fase que tinha que fazer alguma coisa. Vamos pensar nisso com os homens. Meu pai hoje está com 71 anos. Não tem ainda, por mais que eles tiveram muito e tem muito diferencial, ele não tem um olhar ainda para homem, para andropausa. É verdade, não se Entendeu? fala quase Não isso. se fala e é mega importante. Meu pai, eu vejo que ele tá passando por isso e não tem aonde a gente pedir muita ajuda. A gente dá ali muito para ele, porque não tem o hábito de olhar. Lá na frente vai ser totalmente diferente. Então, a situação do meu pai hoje é o que a mulher antigamente passava. Ninguém olhava que era uma questão da menopausa, que era normal. Ah, é normal, deixa isso. Hoje não é normal. A mulher pode ficar linda aos 50, aos 60, sentir bem, ter energia, não ser doente, tá? É o que ela escolher ser. É o que ela dá de importância ali. Então, para mim, essa é a diferença hoje. De olhar diferente da mulher, ela busca mais, ela quer viver melhor, ela conquistou os direitos, não na área ali profissional só, mas nessa outra área. Ela não quer se sentir pequena, ela quer se sentir grande. E não tem nada mal por isso, né? Exatamente, assim, acho que hoje a mulher está buscando, não só no profissional, mas se sentir bem em todas as áreas, né? E hoje a gente tem muitos recursos, tá caindo o rosto, já faz um preenchimento, já põe um botox, tá ficando gordinha, já procura a suplementação, a dieta, a caneta, o que for, vai pra academia. Então a gente, assim, a mente também muito acelerada nesse sentido, assim, de buscar respostas, buscar soluções, mas a gente não quer deixar a peteca cair, né? Em todo sentido, assim, no relacionamento também, dos filhos. Então, a gente tá buscando sempre tá bem. O que os homens parece que se acomodam um pouco, né? Nesse sentido, assim, acho que eles... tá tudo bem. A gente se preocupa mais com a nossa estética mesmo, né? Do que os homens. Natural, Lógico que hoje os homens estão se preocupando mais do que antes, mas mesmo assim a gente ainda preocupa mais do que eles, né? Eu acho que a gente está tomando uma consciência de que antes da estética vem a saúde, e que a estética é uma consequência da saúde. Né? Eu acho que se você tiver uma saúde legal, é muito mais fácil você cuidar dessa estética. Concorda com isso? A Carol falou aí da questão dos procedimentos estéticos, eles só vão ter resultado se você tratar dentro. Eu atualmente faço pós em estética porque eu trabalho com a terapia ortomolecular injetáveis. E aí, a pós de estética é importante pra gente ter conseguir manusear mais, entender mais ali da anatomia de várias partes do corpo. E aí, o que sempre fala é o seguinte, não vai responder tão bem se você não tiver nutrição, se você não tiver uma suplementação. Então, os melhores resultados da estética é aquele que você prepara a pessoa antes para fazer uma estética. Às vezes 15 dias, às vezes 30 dias com alguma formulação para ir lá responder. E evita e previne aí de intercorrências. Essa é uma forma de prevenir as intercorrências. A gente quer uma inflamação no local? Sim, porque a inflamação vai estimular ali o colágeno, vai melhorar a aparência. Mas se ela for exacerbada, vai ser ruim. Então, a gente precisa de dar ali nutrientes e condições. E só vai ter resposta se a gente fizer esse tratamento interno em conjunto, tá? Então, inclusive os tratamentos faciais, você diz? Isso, inclusive os faciais. Eu ouvi falar que era importante ter essa preocupação, acho que poucos profissionais passam isso. Sim. Para você se preparar um tempo antes. É porque o pessoal
tinha, assim, às vezes falta de clareza ou até de medo. Eu tenho facilidade na prescrição de formulações, porque desde quando eu formei, eu trabalho com prescrição de formulações, porque eu fui para a farmácia de manipulação. Na farmácia de manipulação nunca é um ativo só, é um conjunto de ativos. Então, quando a faculdade, ela ensina você a ter o básico. Aí o profissional, quando forma, que tem que correr atrás, tem que ter experiência, tem que aprender. E olha só, eu fiz bioquímica, mas depois eu fiz formação em exames laboratoriais, a gente não pode só aquilo. Então, o profissional às vezes tem medo de abrir demais ali, por insegurança, ele vai fazer só o básico ali para você. E às vezes a prescrição de suplementos, é natural, mas se fizer errado, é errado. Se fizer, às vezes a pessoa toma algum medicamento, tem que tomar cautela. Às vezes a dose, o horário, se a pessoa já tem uma questão no organismo. Então aí a pessoa prefere não fazer, entendeu? Ela vai só pelo tópico, vai dar, mas não vai durar tanto. Então hoje você vai encontrar já, mas já é raro as clínicas, é raro ainda. Mas logo, logo isso vai expandindo, né? Tem que falar bastante disso. Isso, vai expandindo e vai tendo essa consciência. E às vezes também não coloca, porque se você colocar muito ali, a pessoa às vezes não dá conta. Ela, poxa, eu vim aqui para fazer um procedimento estético, ela quer falar para me tomar cápsula. Aí já encareceu, aí já encareceu, trabalho, já... Entendi. Mas é falta de consciência as pessoas. Também, justamente. Por isso que é importante falar. Por isso que é importante nosso podcast aqui. Até porque os resultados desses tratamentos, eles têm um prazo, né? E quando talvez é acompanhado de suplementação, pode estender esse prazo. Quando você fala aí na questão de prazo, me lembrou aqui do Botox, né? Isso. Botox aí são 4 meses, né? E aí tem pessoas que não chegam a 4 meses, ela perde antes, porque precisa da matriz extracelular, que é ali na célula, tá organizada. Também a gente não adianta eu chegar lá e falar, vamos fazer um Botox, e aí se não tiver nenhum tratamento prévio, porque a matriz não dá conta daquela rigidez ali, tá? Então, pode sim interferir na durabilidade do seu procedimento. Olha, interessante. E é interessante isso, a gente precisa falar mais disso. Sim. Precisa de ter mais consciência de tudo. Quando você disse ali, eu vou até voltar numa fala que eu acho que eu não respondi, quando você falou assim, porque a pessoa tem preguiça. Você acha que isso acabou? Ainda tem muito ainda. Mas é porque ela não tem coragem. Tem que olhar a história da pessoa. Antes de julgar qualquer pessoa, olhe para a história dela. É verdade. Tá? Olha por que ela tá assim. Porque ela ainda não tem mentalidade para ter músculo. Ela não aprendeu. Ou eu lembro que quando eu entrei na academia, não tinha pra gente fazer musculação. Eu fazia aula de dança. Aeróbica. Era, ali, um jumpzinho, um negocinho assim. Nunca tinha mulher naquela área, pelo menos na minha época. Era muito masculino e a gente tinha até medo de ir lá pro lado deles ali. Sim. Estar naquele movimento ali, perto deles. E aí agora a gente tá rompendo um hábito, um costume e indo pra lá. Então não é só uma questão da gente querer ou não querer, né? Ali. E a outra questão é entender que tem que equilibrar o corpo. O corpo tá desequilibrado, tá inflamado, tá com o intestino com problema ali, tá intoxicado, muito intoxicado. Todos nós estamos. Então tem que detoxificar, tem que tratar o intestino, tem que tratar a questão de energia ali, tem que olhar para as emoções. As canetas emagrecedoras, por exemplo, elas diminuem o apetite, mas tem pessoas que perdem a graça de viver, porque ela usava a comida. E aí ela pode ter uma depressão, porque agora não tem mais a comida, faltou o anestésico dela. Aí você precisa dar suporte na questão das emoções ali para esse tratamento ser, não trazer prejuízos ali para aquela pessoa. Isso já acontecia com a bariátrica, né? Muito, né? Já, a bariátrica precisa de atendimento psicológico, né? Precisa. É por isso que a gente não deve julgar a pessoa que está acima do peso, porque ninguém está feliz de estar acima do peso. Não. Ninguém quer, né? A gente vê algumas influenciadoras, principalmente mulheres, que às vezes ficam colocando nas redes sociais, né, que é importante se aceitar. Se aceitar é uma coisa, aceitar que a tua saúde precisa ser cuidada é outra. Né? Você gostar de você é uma coisa, mas você não precisa aceitar estar acima, né, daquilo que você pode estar. Então, acontece que
levar isso às vezes para as pessoas pode causar uma aceitação. Ah, eu sou assim, eu nasci assim e vou continuar assim. Quem quiser tem que gostar de mim assim. É a cultura das comadres antigamente, né? Que você chegava na casa dela e falava assim, nossa, comadre, você engordou com um prato de bolinho de chuva na mão te entregando. Então, quer dizer... Sim. E assim, a gente tem que respeitar, assim, essas pessoas, entender que elas não são assim porque elas querem. Mas também a gente não deve levar para essas pessoas que é certo ser assim porque ela tem uma disfunção. Precisa cuidar. Hoje tem muito acesso, né? Agora, tem pessoas que realmente não têm condição financeira. E aí, como que fica a pessoa que está acima do peso, ela não tem acesso a uma alimentação saudável, porque a alimentação saudável não é barata, né? Fruta, sim. Fruta, legume, até que dá. Mas a pessoa, às vezes, não sabe como... né, estabelecer aquilo, controlar. Às vezes é muito carboidrato, muito arroz, muito macarrão, muito pão, né, que se leva. Às vezes as crianças também comem disso e acaba sendo uma alimentação, como você falou, na sua família, né, tinha esse hábito de se comer coisas engordativas, não é isso? Sim. E aí você tendo muito acesso a isso, você acaba, tem gente que não gosta de fruta, não come. Né? Então, assim, hoje, como que faz as pessoas que não têm acesso, que não estão satisfeitas, não estão felizes, mas tem que conviver com isso? Então, olha só. Primeiro, eu vou discordar um pouquinho do seu posicionamento. Por quê? Porque eu acho que é muito mais questão de prioridade do que questão financeira. Mas você vai me entender por quê. Por quê? A pessoa não tem condições, mas ela come no McDonald's. Ela pede pizza. Ela pede refrigerante ali, tá? Ela faz churrasco todo final de semana. Toma engradados de cerveja. Então, eu não tô falando que isso é todo mundo, tá? Mas nem esse assim, público que eu tô falando, sabe? Tem um público que tá baixo ainda. Sim, entendi. Esse público mais simples, que tem menos condições, realmente. Aí é uma questão da gente pensar em voltar para os tempos antigos, tá? Você falou legumes e verduras são baratos. Pois legumes e verduras é a base. Legumes, verdura é a base. Não precisa pensar só na carne. Quando a gente está pensando, porque aí precisa de carne, precisa de whey, essas coisas, a gente está pensando em mais proteína para a pessoa comer. E se eu te falar que 0,8 gramas por quilo de peso de proteína dá para a pessoa emagrecer, ela não precisa ir muito além ali, tá? E que não tem proteína só na carne. A gente tem no feijão, tem proteína, tem outros nutrientes que estão mais em conta e que tem fonte ali nutricional. Então, o que eu acho que precisa mais é conscientização. Tá? Um serviço público que leve isso para essas pessoas. Isso. Porque o meio que não está ajudando, não é o financeiro, tá? Assim, é o meu ponto de vista. Posso estar errado, mas eu vejo mais assim. Eu fui dar palestra para as crianças numa escola, lá na minha região, e eu comecei a perguntar por frutas, legumes, eles sabiam tudo, porque eles tinham ali, eles tinham consciência daquilo. Mas não tinham o hábito, né? Mas aí o que acontece? O que era o lanche deles? Era o biscoito recheado, entendeu? Então ali tinha terreno para plantar, até conhecia, achei até que não tinha, ainda falava lá, kiwi, né? Mas não vai ter, não, conhecem tudo, conheciam, entendeu? Região carente que eu tô falando, né? Interiorzinho ali. Mas comprava o biscoito todinho de lanche. Entendeu? É industrializado, né? É fácil, é rápido. Não, gente, é o desejo. Porque hoje tem muita internet, tem televisão e aquilo fica mostrando. As imagens são bonitas, né? Um pacotinho de salgadinho, biscoito. Tem um monte de imagem bonita que atrai, né? E aí o pai comprando aquilo, ele acha que, nossa, tô dando ali. Tô podendo dar aquilo ali. Você sabe qual a lembrança que meu marido tem? Do suspiro que a avó dava pra ele. Meu marido morava em casa de chão de terra, mas a avó levava suspiro pra ele e mortandela. Era isso que levava. E não tinha condição financeira. Entendeu? Mas aí o dia de receber era o dia. Então ele entende como merecimento. Então eu posso comprar uma coca, merecimento. Entende? Então, assim, não é só questão, é muito mais de consciência e de educação ali, de hábitos. Eu acho que essa parte do merecimento, ela precisa ser muito trabalhada, né? Muito trabalhada. Teve uma época da minha vida que a pipoca à noite era a minha pizza.
Você não tinha dinheiro pra comprar pizza, então a pipoca era aquilo ali. E aí você passa a ter um pouco mais de dinheiro, o que você quer? A pizza que você não pôde comer lá atrás. Eu mereço comer a pizza, Pois né? aí ainda fica assim, gente, quando você é nova, você pode comer e não tem como comer, não tinha o dinheiro pra comer. Aí você vai lá, trabalha, arruma o dinheiro pra comer, você não pode comer porque você tem saúde. É por isso que não adianta querer olhar só para um foco. Tem que olhar como um todo. Tem que ter uma equipe multidisciplinar, né? E aí, sim, ali o SUS, ele funciona, né? E aí, ali que funciona, assim, em muitas áreas, né? Tipo, tratamento oncológico ali, né? Então, essa área de prevenção que eu acho que precisava de ter mais consciência e mais atuação. Até que acho que até tem ali. Só que na hora da implementação que ainda tá faltando ali, né? Pra poder. Porque tem um agente de saúde, porque tem um nutricionista na equipe. Mas a ação para ficar bonita na prática, que eu acho que ainda não tá funcional. Tomara que um dia esteja, né? Eu acho que a preparação dos alimentos também tinha que ser vista, né, Eliane? Eu lembro que você está falando de coisas de infância, eu lembro que eu amava a comida da minha tia. E a da minha mãe eu gostava, mas eu preferia comer a comida da minha tia. E aí passou o tempo e eu vi que a comida da minha tia era totalmente errada. Eu gostava porque tinha óleo demais no arroz, aí dava rapa, a carne era engordurada, aí dava aquela borrinha no final da gordura, era batata. Que dá sabor, o óleo parece que dá sabor à comida. Infelizmente, o glúten dá sabor, as coisas, né, que fazem mal. Ela não gostava de feijão, só fazia tutu. Eu amava, eu também ia amar. Eu também amaria. Mas, né, aí depois eu descobri que a comida da minha mãe que era certa, que era verdura, era sardinha. Era carne magra, era o ovo que tinha sempre, era o certo. E a gente vê também que tem muitas famílias que educam os filhos dando recompensas de comida. Exato. Né? A criança, se você fizer tal coisa, nós vamos sair para comer no McDonald's, por exemplo. Nós vamos sair para comer tal coisa, né? E eu acho que o grande desafio é desvincular a emoção da alimentação. Vocês estão falando sobre isso aí, eu fiquei arrasada com a derrota do Brasil, né? Arrasada. Aí meu marido falou, você tá tão tristinho, eu vou pedir uma comida aqui pra você. Ficar com alegria. Pediu comida japonesa, a gente sentou, riu. Então, tá muito vinculado mesmo, né? Então, você tava falando aí, eu tava me lembrando, a gente, né, fazer essa conscientização que é o desafio maior pra gente, né? E aí, o que é importante? É ter a consciência. Você teve a consciência isso, das próximas vezes para você mudar. Enquanto você não consegue observar o que é o seu comportamento, como que você vai mudar aquilo que você não vê? Né? Justamente. Gente, tá tão bom esse assunto, né? E a gente já tá caminhando para o final e eu queria te pedir para mais uma vez você falar até para o público entender como é o seu método. Se é só presencial, se você atende online também, porque tem muitas pessoas que são de outras cidades, além de Juiz de Fora, né? Que se quiserem consultar com você, inclusive eu quero recomendar, gente, porque eu já consultei com ela, maravilhosa, me trouxe muitas informações, olhou os meus exames, olhou exames antigos, ela me trouxe tanta informação que eu tive que anotar, porque é muita coisa, e a gente, assim, fica sabendo de coisas que a gente nem imaginava, né, sobre nós. A gente, às vezes, acha que tá tudo bem, mas tem algumas coisinhas ali precisando mexer, né? Então, eu queria pedir para você explicar como é o seu método e deixar também o seu contato, suas redes sociais, como que as pessoas fazem para te achar. Tá certo. Olha, o meu método, como eu disse, ele é um olhar integrativo, tá? Então, eu vou olhar para as questões fisiológicas e bioquímicas do corpo, vou olhar para a história, para a cultura, suas necessidades individuais. Cada pessoa, né? Aí tá a Flávia, a Rita, a Carol. Cada uma tem uma necessidade. E daí a gente vai partir para uma trajetória, que é um tratamento. Agora, o que acontece? As pessoas precisam ter mais consciência que uma única consulta não resolve nada. Que você precisa de um tratamento, porque o difícil, às vezes, é difícil, mas às vezes no começar você tá até animada. Por algum motivo você tá animada. Mas manter a constância que é difícil. E aí, como a gente tem que cuidar de várias questões da pessoa ali, que são os sabotadores de emagrecimento, que é ali os hábitos, que é o corpo como está respondendo, a gente precisa de um tempo para isso,
tá? E aí é tempo para início, para meio, para depois manutenção. Então, eu trabalho com a metodologia Código Vivo Slim, tá? Em que é um tratamento. Não adianta só uma consulta isolada, tá? E aí depois a gente vai checar se aquilo tá dando resultado, não só por peso na balança, mas por exames, né, para ter uma constância, para você continuar depois tendo condições de manter. E tem a parte mais profunda, que seria uma outra etapa do tratamento, quando questões realmente de traumas, de crenças estão bem entranhadas na pessoa e a gente precisa trabalhar mais aquilo num segundo momento para que ela mantenha o peso, tenha liberdade ali, tá? Então, eu acredito que quem investe em si, colhe segurança e saúde. Isso. Porque depois que estiver doente, é o que eu falei, é mais difícil, tá? Depois, o que eu acredito que emagrecer é ter vida com vida, não só existir. Porque a mulher que ela não está se sentindo bem com a autoestima, ela vai ter desafios em todas as outras áreas. No financeiro, no relacionamento, né? Às vezes até na questão espiritual, porque ela nem se cuida, ela não consegue cuidar dela. Ela está escondendo dela. Então, emagrecer para mim é ter vida com vida, não só existir. Tá? Por quê? Porque eu já cansei de não existir. Então, eu sei como é não existir. Só que isso a gente só vai terminar de evoluir quando a gente morrer. Eu nem sei se termina, tá, gente? Mas, assim, aqui na Terra, pra mim, a gente vai evoluindo todos os dias. Eu evoluí do que eu era, mas ainda tem muito para evoluir. Cada uma de vocês também. O que a gente tem que ter a consciência que a gente precisa de ajuda. Sozinha a gente não consegue, porque não é fácil. Não. E a gente não tem o conhecimento. Você disse no início aqui quantas formações eu tive. Ou na hora de praticar, não é fácil. Eu vivo igual todas. Não é fácil, não é só ter o conhecimento. E na hora de praticar, se você estiver sozinho, também é muito difícil. Eu fiz uma corrida aqui em Juiz de Fora, que foi a primeira corrida minha. Eu jurava que eu não conseguia, mas como eu estava no meio com várias pessoas, foi maravilhoso aquela corrida. Para mim foi assim, guardou na minha memória, ficou registrado. Então, sozinho é muito difícil. Acompanhado, você tem muito mais chances de ir até onde você quer atingir seus objetivos. Para quem sabe o caminho, né? Porque você acha que sabe o caminho, você pode pegar o caminho errado. Sim. E para quem sabe, fica mais fácil, mais curto, mais rápido. Vai sofrer menos ali. Não que vai ser moleza, né? Todo desafio. Vai ter todo um desafio, gente. É mudança, é transformação. Não é tão simples assim, mas tem que querer ser desafiado. Né? Ótimo. Deixa as suas redes sociais para as pessoas te acharem. E você atende online também? Eu atendo presencial, aqui em Juiz de Fora, no edifício Top Center, tá? E atendo online, atendo todo o Brasil. Hoje eu atendo pessoas do Nordeste, do Sul. Tem cidades que eu sou bem conhecida, é até engraçado. Você não conhece a cidade, sabe onde fica, mas eu é conhecida lá. Porque aí um gosta, vai indicando pro outro, né? E tem como atender de forma online, não precisa ser só presencial, tá? E o meu Instagram é doutora Eliane Nogueira, tá? Pode me chamar lá no direct, tá? Sim. Lá também, na bio, tem um link para entrar em contato comigo ali pelo WhatsApp, tá ok? É isso aí, gente. Então, procure o Instagram dela, siga e entre em contato com ela, porque é um tratamento que é qualidade de vida que a gente tem que buscar antes, né? E a gente tem que buscar o quanto antes para que a gente tenha um envelhecimento saudável, para que a gente consiga ter uma velhice com menos problema ou, né, quem sabe, né, uma velhice tranquila. E é isso aí, através da saúde. Queremos agradecer mais uma vez nossos patrocinadores, Compadre Grill, Costelaria e também Laboratório Saggioro e Farmácia Manipulação Arcanjo Miguel. Antes da gente terminar, já se inscreva no nosso canal, curta também e compartilha com aquelas pessoas que precisam ouvir aquilo que a gente conversou aqui hoje, que você pode ajudar muita gente com esse assunto, tá bom? E aqui a gente termina mais um episódio. Até a próxima. Tchau. Tchau.